Olá, eu sou Anelisa Ribeiro e esta semana eu vim responder algumas questões que as pessoas que assistiram ao meu curso, ao mini curso da Parábola, Escrever Hoje, deixaram aqui pra gente. A Parábola fez uma seleção de perguntas e eu vou tentar responder a todas. Espero que vocês gostem das respostas, mas gostem também de saber que eu me senti provocada por elas, mas nem tudo vai ter uma conclusão. A Ingrid, por exemplo, fez uma pergunta que muita gente faz, que preocupa muita gente, inclusive a mim. E de vez em quando alguém faz essa pergunta nos eventos presenciais. Ela fala que muitas escolas e equipes pedagógicas não veem o uso das tecnologias digitais com bons olhos. E mesmo algumas instituições proíbem o uso dessas tecnologias e até de data show, que é uma coisa que a gente acha mais ou menos normal, né, hoje em dia. Então ela pergunta que estratégias eu proponho para as escolas aderirem e implantarem o uso de ferramentas digitais, quais estratégias eu proponho para os professores utilizarem as ferramentas em sala. Esse tipo de pergunta é muito curioso, porque primeiro porque é como se a gente tivesse a resposta. Obviamente eu não tenho uma receita para isso. A escola onde eu atuo é uma escola pública federal muito prestigiosa em Belo Horizonte. Ela tem mais de 110 anos de existência. E os problemas com tecnologias digitais persistem lá. Então, eu não tenho as melhores condições para trabalhar. Eu não consigo, às vezes, nem usar direito um data show. Ele não tem data show disponível para todo mundo. Embora haja um esforço, e a maioria das salas de aula, um prédio imenso, com milhares de alunos, embora haja o esforço de colocar, por exemplo, um data show em cada sala de aula, nem sempre a gente passa disso, né? Mas eu sinto que eu tenho curiosidade e potencial para fazer muito mais. Chega uma hora que a gente esbarra nas condições infraestruturais, né? Ou da escola, ou da cidade, ou do país. Porque mesmo, por exemplo, que todos os meus alunos tivessem equipamentos, talvez nem todos conseguissem ter banda larga. Então, a gente precisa de um combo, né, de situações favoráveis que nem sempre acontece. Aliás, eu diria que na maioria das vezes não acontece. Então, o que eu acho é que cada professor... Aliás, duas coisas. Eu acho que a gente precisa considerar muito a autonomia e a capacidade reflexiva de cada professor, de cada colega, e considerar também que eu não quero prescrever como se eu soubesse como nós vamos resolver esse problema. É um problema imenso que ficou muito à flor da pele agora com a epidemia, com a pandemia do coronavírus, e de repente todo mundo percebeu que não tem as condições, certo? Nem as mais basiconas. Não adianta nada, não adiantou para esse tipo de situação que ninguém podia imaginar, que as escolas fossem sensacionais, maravilhosamente equipadas de dispositivos digitais. Nós não estamos podendo ir à escola, nós não estamos podendo estar juntos. Então, não ia adiantar nada. Se for um depósito de equipamento, se for uma estrutura física que concentra o equipamento, não ia adiantar nada. Aí tem uma coisa que eu venho dizendo há muitos anos. A solução das coisas está na nossa cabeça, não está do lado de fora. Eu posso fazer coisas muito legais com pouco recurso, desde que eu tenha boas ideias. Se a gente não tem curiosidade, tempo de experimentar, tempo para refletir, coisas para experimentar junto com os estudantes, nas condições possíveis, não acontece. Então, se agora a gente tivesse, por exemplo, condições, uma infraestrutura tecnológica dispersa, o que eu estou dizendo? Que se a gente tivesse banda larga em todos os lugares, inclusive lugares públicos, em alguns países existe isso. Qualquer praça que você vai tem Wi-Fi, Wi-Fi bom. Se todo mundo tivesse essa infraestrutura espalhada e as pessoas tivessem um celular, que já não é uma grande dificuldade há muito tempo ter um celular, mas é uma dificuldade ter um celular conectado, a gente teria menos dificuldade de acessar todas as pessoas agora. Então, eu
o que eu poderia dizer, respondendo a Ingrid, é que as escolas vão precisar pensar nisso com um pouco mais de dedicação. A gente vai ter que pensar nisso não para a escola, mas para a cidadania. Porque o que está acontecendo agora está longe de ser cidadania, se grande parte das pessoas não vai poder participar. E a gente vai precisar pensar na formação do professor, mas não é esse esquema, eu sou obrigado a fazer um curso rápido ali. Não, a gente tem que pensar isso para a estrutura das nossas aulas. O que faz sentido, o que é pertinente, o que é possível também. Quem não gostava teve que se virar agora. E quem gostava ficou com aquela sensação muito grande de frustração. Foi o que aconteceu comigo e com muitos outros colegas que estudamos as tecnologias digitais na educação há muitos anos. É uma frustração imensa, porque muita coisa que a gente vinha dizendo simplesmente não aconteceu. E no momento que poderia ter sido menos traumático, foi muito traumático. Por outro lado, pode ser positivo se a gente transformar isso em alguma coisa que misture as nossas possibilidades. Tem um dos capítulos de Escrever Hoje que eu falo dos 6 elementos para a ação. Eu recomendo então, quem puder, que adquira o livro, que leia esse capítulo, que é um capítulo que eu falo o que pode ajudar a gente a perceber melhor esse uso das tecnologias. Nesse capítulo eu falo de coisas que estão muito dentro da gente, não estão só no dar um computador para o pessoal e está tudo bem. A gente já viu que não é isso. A Ana Mara é professora no Rio Grande do Norte. Primeiro ela relata a situação dela. E ela fala um negócio interessante. Ela fala que ela fez lives, que ela fez vídeos, deu aulas virtuais e está entregando isso para os alunos. Texto dela. Enquanto o governo não nos dá as coordenadas diante da pandemia, não nos deu até agora. E talvez não dê nunca. Isso é terrível. A gente tinha que ter tido coordenadas cadenciadas, uma coisa assim, colocar todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo. Nós vamos ter uma desigualdade agora sem precedentes. Uma desigualdade que eu não sei se vai fazer tanta diferença assim na vida das pessoas a longo prazo, porque essa é uma experiência igual para todo mundo, no sentido de ela está aí para todos, mas cada um ou cada grupo, ou cada comunidade está vivendo isso de uma maneira menos ou mais precária. Mas a maneira como a coisa não é conduzida, em termos de educação para todos, talvez traga pra gente aí uma desigualdade mais evidente em muitos aspectos. A Ana Mara comenta também sobre o tempo, sobre como o tempo dela e o tempo dos alunos foi mexido nessa situação. E a Ana Mara vive uma aflição, assim, que eu vivi também, continuo vivendo, mas no início foi pior, que é assim, a escola dela ia parar, ela não parou, ela continuou enviando coisas para os alunos. Ela não queria que eles ficassem parados porque é ano de Enem para os alunos dela. Ao mesmo tempo, ela não podia, ela sabia que ela não estava chegando a todos, que alguns não tinham acesso por falta de infraestrutura, outros se sentiram desestimulados para interagir. Como era uma coisa voluntária, muita gente ficou ali, que pode ser desanimado, pode ser um pessoal que não quis mesmo continuar, que vai esperar, pode ser um pessoal que não tinha condições psicológicas de continuar, a gente não vai saber. E aí a Ana Mara faz umas perguntas difíceis também. Ela fala assim, como que eu posso gastar menos tempo no planejamento, porque o meu tempo duplicou de planejar e fazer as atividades digitais. E ela fala também como que eu posso tornar as minhas aulas mais atrativas. Eu também não consigo dizer isso que vale para todo mundo. Eu acho que a gente precisa fazer uma experiência digital que a gente nunca teve, ver como que isso pode ficar mais atrativo, no sentido de coisas que você vai procurar, pesquisar, indicar para os alunos, para ver se consegue atraí-los, né? Fazer com que eles se sintam interessados em fazer aquilo, achar um motor aí para as curiosidades deles. Coisas que a gente geralmente não faz nem na aula presencial. A questão do tempo é muito séria, é uma das coisas que eu abordei lá nos 6 elementos para ação, que estão lá no Escrever Hoje, que isso está lá muito antes, porque esse texto originalmente foi para uma revista, e depois virou capítulo do Escrever Hoje. Então vocês imaginem que essa história de que a gestão do tempo fica muito mais difícil, já estava lá, e a gente sabe disso, quem trabalha com tecnologias digitais com frequência. A gente precisa redimensionar
todos os tempos das aulas, do planejamento, vai muito mais trabalho para dentro da casa da gente. E isso pode ficar insuportável. A gente pode ficar exausto se não souber fazer esse controle. Só que esse controle vai ser uma experiência nova. A gente vai ter que aprender que os tempos para fazer isso são outros e os tempos da sala de aula também são outros. 50 minutos com tecnologias digitais não dá para fazer quase nada. Então a gente vai ter que refazer essa conta para não ficar muito pior para a vida laboral do professor. A Jaciara, ela também se preocupa com por que ainda não é eficaz o uso de tecnologias em sala de aula. Ela pede para o aluno participar do blog ou outras ferramentas com intuito pedagógico e ele não leva a sério, não faz a atividade. Como que é possível trabalhar a maturidade deles? Olha, Jaciara, muito difícil. A gente não tem essa cultura ainda. Trabalhar com ferramenta digital pressupõe uma autonomia do outro lado, uma disciplina do outro lado que a gente geralmente não tem. Parece um pouco com a mudança que existe para o lado de cá, para o lado do professor no planejamento, tem que existir do lado de lá também num outro sentido. Então, vamos imaginar o seguinte, o aluno está acostumado a não se preparar muito, ir para a sala de aula, gastar aquelas horas e horas lá da manhã, ou da tarde, ou da noite, para ouvir um professor e olhe lá se ele está escutando, e sair dali tendo cumprido um dever. O professor às vezes manda várias coisas para ele fazer em casa, ele faz em casa num esquema diferente também, e isso às vezes controlado ali pelos pais, pelos familiares. Você já fez o dever hoje, você já fez a sua tarefa. No digital a pessoa está completamente dentro de casa, em tese ela tem um pouco mais de tempo, porque ela não gasta o tempo do deslocamento, por exemplo, mas ela precisa fazer muito sozinha, ela não... sozinha se ela quiser. Ela precisa medir esses tempos e fazer as atividades com muito mais autonomia. É claro que é possível fazer coisas em grupo muito bem feitas usando também as ferramentas digitais, mas eu acho que a gente vai ter que repensar isso também. A Jennifer está com o mesmo tipo de dúvida. Como é que eu vou fazer meu aluno ficar interessado por isso? Parece um pouco com a história aí da maturidade, da pergunta anterior, mas a Jennifer está preocupada assim, ela levou ferramentas para a sala de aula e achou que os alunos ficaram muito dispersos. Gente, é muito difícil. Se você estiver falando de adolescentes, crianças também, mas se a gente estiver falando de adolescentes, é difícil você conseguir mobilizar as pessoas para fazerem coisas juntas ao comando de alguém que geralmente é o nosso, né? Eu acho que nós vamos ter que mexer nisso de uma maneira que isso se transforme numa outra cultura de aula. E eu dou aula em 3 níveis de ensino na minha instituição: no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Na graduação também não é tão simples assim, mas no ensino médio, sem dúvida, a diferença é enorme. No ensino médio eu lido ali com adolescentes que têm entre 15 e 18 anos, mais ou menos, e turmas grandes. E é muito difícil mobilizar essas pessoas todas para uma atividade que às vezes não é lá do interesse delas mais profundo. Eu acho que interessar pessoas por alguma coisa é difícil em todos os âmbitos, na nossa vida também é. A Jennifer fala aqui que ela usa o TikTok, que as meninas gostam, e usa o Free Fire, que os meninos gostam. Veja que ela até separa meninos e meninas, uns gostam de umas coisas, outros de outras. Então imagina, ela está falando aqui de TikTok, Free Fire, a gente vai ver outros nomes de aplicativos, de jogos, nas experiências de cada pessoa. Esses jogos, aplicativos vão sumir aí do cenário em algum momento, vão aparecer outros, e isso vai ser infinito. Então é muito difícil dizer assim, use o TikTok para fazer isso. A gente pode olhar as experiências das pessoas. Eu nunca usei, por exemplo. Eu uso muito o Google Drive porque eu trabalho muito com redação. Eu acho que muitos alunos não conhecem esse uso pedagógico, e depois que eles entendem e que eles percebem o sentido que faz, eles começam a usar sem que eu precise pedir. Para acompanhar as coisas que eles vão fazer juntos, às vezes nem é na minha disciplina.
Então é difícil dizer assim, use este ou aquele, porque a gente vai ter que usar o que for pertinente para a nossa situação, o que a gente consegue fazer com os alunos, que eles têm acesso, que eles vão poder aprender. Depende muito do tipo de coisa que eu quero ensinar e que pertinência que aquilo tem, do tipo de aplicativo que existe. Então eu vou me abster de dizer eu use isso ou use aquilo. Nunca usei o WhatsApp para dar aula, por exemplo, se eu desconsiderar o uso que todo mundo faz do WhatsApp, que é conversar coisas e combinar coisas por esse canal. Mas conheço muitos colegas que já fizeram uso pedagógico do WhatsApp. Pode ser que o WhatsApp desapareça e um outro aplicativo surja com outras possibilidades, outras funcionalidades. O que eu acho que a gente vai ter que ficar sempre atento a possibilidades que sejam pertinentes para os nossos objetivos, para as nossas disciplinas. O Guilherme, ele fala de um outro assunto, mas ele fala do texto acadêmico como um texto que tem uma grande restrição semiótica, seria um texto que tende para zero modalidade, né? Ou talvez ele queira dizer zero multimodalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Todo texto é multimodal, não tem como. Se o texto está inscrito em algum lugar, tem uma certa diagramação, mesmo que ele seja só palavra, ele é multimodal. Ele está distribuído de uma certa maneira. Outro dia eu estava lendo um romance diagramado de um jeito que a letra era pequena, não tinha nenhuma ilustração, era o texto no papel. A cor do papel era mais amarelada, me agrada, mas a fonte usada era muito pequena, com uma entrelinha bem apertada. Eu demorei a ler esse romance porque era muito difícil atravessar aquelas páginas maçudas. Isso é multimodalidade. Só que a gente pode falar em níveis dela de fato. Eu acho que zero não vai existir. Se o texto circula em alguma coisa, ele precisa de alguma coisa para circular, nem que seja a nossa voz. E a nossa voz é toda modulada. Então, eu acho que o texto acadêmico, dependendo do texto acadêmico, pode ter um grau menor de multimodalidade, mas ele não vai ser zero de forma alguma. E aí também depende de que texto que a gente está falando, porque a gente usa gráfico, a gente usa imagem. Eu estava escrevendo um texto com uma orientanda de mestrado maravilhosa, e a gente usou várias vezes imagens do livro sobre o qual a gente estava falando. Então depende, é difícil até dizer que o texto acadêmico tenha todo esse grau próximo do zero. Eu acho que ele está longe do zero. Acho que não dá para falar do gênero assim genericamente, né? No sentido assim, generalizar essa condição. Depende muito, depende da área. Tem áreas, por exemplo, a área médica, que já existem vídeo-artigos, né? O pessoal faz em vídeo. Vocês imaginam o nível de multimodalidade que isso tem. Isso foi uma descoberta de uma orientanda de mestrado também, que eu orientei, a Poliana, que mostrou isso muito bem na dissertação dela. A Mariana fala que participou de um curso meu em Vitória da Conquista, acho que até sei que curso foi, em que época foi. E aí ela vai comentando que sempre tem a intenção de integrar as tecnologias nas aulas dela. Ela trabalha muito com textualidade, textualização em blogs, e comenta que a gente está longe da igualdade nesse quesito aí, da educação, das tecnologias na educação. Concordo demais, a gente está bem longe. E agora a gente viu com muito mais nitidez quão longe a gente está. É uma pena. Tem anos, eu vou dizer que tem décadas, que algumas pessoas têm trabalhado nesse sentido, têm refletido sobre isso. Mas a gente precisa, como eu disse antes, de um combo de situações para fazer isso funcionar. A Mariana também comenta a história do livro, que o livro também é uma tecnologia, acho muito legal, e que ele também demorou a chegar como recurso didático nas escolas. Essa é uma história longa, uma outra história. O livro como objeto aí de acesso generalizado também não é, até hoje, muito simples. Até hoje nós temos muita dificuldade com o acesso ao livro no Brasil, em muitos lugares, mas no Brasil nós temos uma situação bem complicada, situação de distribuição complicada, situação de leitura complicada, mas imagina agora nós vamos ter que tratar também de outros tipos de tecnologia, não temos muito como evitar.
Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês porque hoje aqui tá muito difícil. Tem cachorro da vizinhança inteira, tem carro passando na esquina o tempo todo, nem sei porquê, que era para as pessoas estarem confinadas. Mas o jeito que tem é esse, nem todo mundo tem um estúdio em casa, né? Então eu vou pedir desculpa pela barulhada e pelo grande diálogo de cães que eu tô tendo aqui hoje. A Érica e a Jennifer vão falar um pouco sobre a videoaula 4, que eu falei de criatividade, inclusive falei de criatividade na pesquisa. Então a Érica pede para eu falar um pouco sobre dissertações, teses que tem uma estrutura menos padrão, né? E a Jennifer pergunta o que significa ter criatividade no processo de pesquisa. Eu acho que no vídeo eu dei algum exemplo, falei bastante sobre isso, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente não pode esquecer que criatividade é um elemento ordinário, é um elemento básico da nossa experiência no mundo. Eu estou querendo tirar a criatividade daquele lugar meio mitológico que a gente às vezes coloca ela, assim, como se criatividade fosse uma coisa divina, que só algumas pessoas têm. Não, todo mundo tem. Depende do que você vai fazer com ela, em que tipo de coisa a gente vai aplicar a nossa criatividade. Pensando assim, quando a gente traz a criatividade para o ordinário, a gente percebe que ela está em tudo. Que tudo que a gente faz, a gente precisa dar um jeito e arrumar uma solução. No caso do texto acadêmico, eu não estou incentivando todo mundo a sair fazendo qualquer coisa no texto acadêmico, não. Alguns autores e autoras de dissertações e teses têm uma certa licença, porque depende muito do que a pessoa vai fazer, depende muito do estilo de escrita da pessoa. Então, assim, não é uma coisa generalizada também, a gente precisa ver caso a caso. Mas é muito interessante quando você vê que uma pessoa vai escrever uma dissertação e vai usar um recurso que não está só no conteúdo, está também na linguagem. Agora, eu falei também de criatividade no método. É que muitas vezes a gente precisa, principalmente quem trabalha com tecnologia, a gente precisa encontrar soluções para coisas que não foram feitas ainda. Até para coletar seus dados, você precisa imaginar algum método de captar ou capturar essas coisas que você vai analisar. Isso aconteceu várias vezes na minha vida acadêmica como orientadora de trabalhos, quando eu percebia que o aluno, a aluna, ele precisava fazer uma coisa que não estava em algum lugar, não estava em algum manual, e a gente precisava então inventar. Isso aconteceu e aconteceu lindamente, mais de uma vez. Na minha tese de doutorado eu tive que fazer isso, porque eu estava estudando jornais na época, isso tem bem mais de 10 anos. Estava estudando jornais e não tinha muito como ficar vigiando a mudança do jornal o dia inteiro. Eu precisei da ajuda de um colega da computação, o professor Ricardo, e a gente conseguiu capturar tudo que eu precisava. Na época a gente capturou em CD, vocês imaginam, né? Um negócio que a gente nem pensa hoje. Para eu fazer a análise dos meus dados, eu tinha que fazer uma certa simulação da pessoa navegando num jornal. Foi uma invenção para dar conta da minha coleta de dados. Então isso também é muito criativo. Só que às vezes a gente joga isso fora. Na hora de escrever a parte metodológica, a gente fica pensando naquelas aulas de metodologia que tem lá a categorização dos métodos meio pronta, e a gente acaba esquecendo de contar o esforço que a gente fez, que também tem a ver com o método. Era nesse sentido que eu estava falando. O Daniel, ele faz uma pergunta que eu achei muito legal, que ele fala assim que ele leu Escrever Hoje, leu mais algumas coisas e começou a achar que falar em nativo digital é o que ele chama de uma gafe teórica. Ele pergunta, é por aí mesmo? Depende, Daniel. Não é que eu nem sei, não vou dizer que é uma gafe teórica, eu acho que é uma gafe social. Eu escrevi um artigo sobre isso, me explicando melhor, está na revista da Abralin, se vocês forem lá, a revista da Abralin é a mais recente, é um texto que chama Do Fosso às Pontes, e eu faço uma releitura do artigo original que veio com essa ideia de nativo digital lá em 2001, explico que artigo que era esse, de quem que era o autor, o que ele falou, o que ele queria, fazendo uma análise ponto a ponto do texto dele para dizer que eu não concordo com essa história.
acho que ela foi um desserviço para a nossa reflexão sobre tecnologia. Vejam aí o que está acontecendo agora. Se a gente tivesse tão ligado assim em tecnologia, eu acho que teríamos passado por isso de um jeito mais macio. Não foi o que aconteceu. O Diego comenta como que é difícil pôr as tecnologias, fazer as tecnologias digitais participarem do ensino fundamental. Concordo muito, é muito difícil. Cada nível de ensino tem um nível de dificuldade também. E não só, né, gente? Nível de ensino e nível social. Cada escola é diferente da outra, as possibilidades mudam muito de uma escola para outra. Infelizmente, não é uma rede igual para todo mundo. Enquanto isso, a gente tem que fazer refletindo sobre o nosso contexto do jeito que a gente consegue. Talvez daqui para frente a gente tenha que pensar nisso com um pouco mais de dedicação. A Vanessa Paiva, ela relata as atividades que ela faz com os alunos, crianças que desenham muito. Eu acho muito legal isso, uma pena que isso se perca com o tempo, mas achei muito legal o relato da Vanessa. A Vanessa começa dizendo que ela atua numa escola pública, numa cidade pequena, que eles fazem muita coisa à mão e que a moçada desenha muito. Ela está se referindo à aula 5, aqui no minicurso da Parábola, foi quando eu dei uns exemplos de atividades com o ensino médio. Eu acho que a gente precisa pensar muito nas questões de multimodalidade quando a gente estiver falando sobre texto. A Jennifer, que assistiu todas as aulas pelo jeito, obrigada, viu, Jennifer? Ela fala aqui sobre a vontade que ela tem de trabalhar com jogos, trabalhar com multimodalidade. Ela me faz uma pergunta. Eu trabalhei com esses jogos muito simples, né? Batalha naval, jogo da velha. Mas eu acho que as possibilidades são infinitas. Para mim aquilo fez sentido naquele momento com aquela turma de segundo ano do ensino médio. Hoje talvez eu fizesse ainda outras coisas. Eu acho que a gente precisa ter esse disparo, né, essa faísca de pensar uma coisa pertinente para aquela situação. Tudo que a gente olha, ainda mais nós que somos professores de língua, tudo que a gente olha ao redor pode funcionar para alguma coisa, gente. Eu acho que é uma curiosidade até meio infantil. Eu acho importante a gente ter esse tipo de relação com todas as coisas, com todos os textos e pensar o que eu poderia fazer com isso para ensinar alguma coisa para os meus alunos. Bom, a Jennifer pergunta sobre o acesso aos textos do Günter Grass, que é o autor que eu uso muito como referência para os meus trabalhos. Eu gosto muito do que o Grass fala, não concordo com 100%, tem coisa que ele falou que ficou muito incipiente, que a gente ainda pode continuar a reflexão. Acho que a gente pode avançar em algumas coisas que ele não teve tempo de avançar. Foi muito triste o falecimento dele, mas deixou um legado muito importante nas nossas reflexões sobre texto, sobre multimodalidade. Tenho trabalhado muito com as ideias dele, tem coisa que eu gosto de recuperar 100%, tem coisas que eu gosto de parar para pensar. Contudo, a gente tem que ser assim, né? Inclusive com as coisas que eu estou falando aqui, obviamente. Infelizmente os textos dele estão todos em inglês. Os livros dele, eu tenho vários, estão aqui ao redor, aqui no meu escritório. São livros que eu tive que importar ou que eu tive que trazer de outros lugares. É muito importante acessar o original, é muito importante ler o texto do autor. Infelizmente a gente fica muito dependente de o que alguém disse sobre aquilo, que já é uma leitura, uma interpretação. Se tiver condição, é sempre legal procurar os textos do Günter Grass, dele com o Theo van Leeuwen, que é o parceiro dele de vários livros também. Leia um manifesto da pedagogia dos multiletramentos que está na internet, mas esses textos estão em inglês. Eu não conheço versões deles em português. Tem livros do Grass em espanhol, se alguém tiver mais facilidade de ler espanhol, vale a pena também. É uma bibliografia super importante para a gente pensar nisso, são os caras que propuseram essas possibilidades aí de enquadramento para as coisas que a gente quer fazer. Eu gosto muito e tenho lido muitas outras coisas também para conseguir refletir sobre a minha prática, antes, durante e depois dela. Eu quero agradecer a todo mundo que começou aí suas perguntas, elogiando o minicurso, dizendo assim, que aula incrível, obrigado e tal. Eu que agradeço. Agradeço muito que vocês tenham vindo assistir. Eu sei que é um tempo assim, a gente tem que parar,
ficar ali meia hora, 20 minutos, 40 minutos, depende do vídeo, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês, espero que seja útil, espero que seja provocativo, não espero que tenha sido perfeito, nem que todo mundo vá concordar com tudo que eu disse, mas eu acho que a gente precisa mesmo estabelecer um bom e afetuoso diálogo sempre. Obrigada aos meus e às minhas colegas por acompanharem esse curso aqui na Parábola. Na vida tudo chega de súbito, o resto, o que desperta tranquilo, é aquilo que, sem darmos conta, já tinha acontecido. Uns deixam a acontecência emergir, sem medo. Esses são os vivos. Os outros se vão adiando. Sorte a destes últimos se vão a tempo de ressuscitar, antes de morrerem.